Em 23 de março de 2020, Daniel Prude, um afro-americano de 41 anos, morreu após ser contido fisicamente por policiais de Rochester, Nova York. Prude sofria de um surto de saúde mental após ingerir PCP e andava nua pelas ruas da cidade. Os policiais colocaram um capuz cuspindo em sua cabeça depois que ele começou a cuspir. Eles o prenderam de bruços na rua por 2 minutos e 15 segundos, e ele parou de respirar. Prude recebeu RCP no local e mais tarde morreu de complicações por asfixia após ser retirado do suporte de vida. O relatório da autópsia considerou a morte de Prude um homicídio e também incluiu os fatores que contribuíram para sua morte como delírio excitado e intoxicação aguda por feniclidina, ou PCP. A morte recebeu atenção pela primeira vez em setembro de 2020, quando o vídeo da câmera do corpo policial e relatórios escritos foram divulgados junto com o relatório da autópsia. Após a divulgação do relatório, os manifestantes se manifestaram do lado de fora da sede da polícia de Rochester e muitos consideraram que a morte estava relacionada à raça de Prude. As manifestações foram conectadas ao movimento Black Lives Matter e à série de eventos de justiça racial de 2020. Em 23 de fevereiro de 2021, a Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, anunciou que o grande júri formado se recusou a acusar os 7 policiais envolvidos na morte de Prude. The same day, the U.S. Attorney's Office for the Western District of New York announced they will review the AG report and other evidence, and will letter a federal response warranted. Data: 23 de março de 2020, incidente. 30 de março de 2020, Prude declarada morta. Tempo: 3 horas e 16, 3 horas e 27 EDT. Localização do crime: Rochester, Nova York, Estados Unidos. Causa da morte: complicações da asfixia. Filmado pela câmera corporal do oficial Mark Bob. Vítimas: Daniel Prude, falecido. Oficiais do Departamento de Polícia de Rochester. Resultado: Prude declarou morte cerebral, retirada do suporte de vida. Prisão e morte: Daniel T. Prude, 20 de setembro de 1978 a 30 de março de 2020, chegou a Rochester, Nova York, vindo de Chicago em 22 de março de 2020, para visitar seu irmão mais velho, Joe Prude. De escadas. Seu irmão ligou para os serviços de emergência para obter ajuda. Daniel recebeu uma avaliação de saúde mental no Strong Memorial Hospital e recebeu alta naquela noite. Dentro de algumas horas, Daniel retomou seu comportamento errático e fugiu da casa de seu irmão por volta das 3 da manhã. Seu irmão ligou para os serviços de emergência novamente para obter ajuda. Prude tirou sua cueca comprida, regata e meias enquanto estava na rua. Um transeunte gravou um vídeo ao vivo de Prude no Facebook depois que ele implorou a alguém para ligar para os serviços de emergência, mas Prude fugiu quando a pessoa ligou. Às 3 horas e 16, vários policiais e 2 técnicos de emergência médica chegaram ao local de Prude no sudoeste de Rochester, onde ele caminhava nu e sangrando. Um policial saiu do carro e se aproximou de Prude, apontando um taser para ele enquanto pedia 6 vezes para ele cair no chão. Prude obedeceu e foi então solicitado pelo policial a colocar as mãos atrás das costas, ao que ele também obedeceu. Durante a prisão,
Ele disse, sim, senhor, várias vezes ao policial. Enquanto algemado e no chão, Prud disse repetidamente, em Jesus Cristo eu oro, amém, entre vários outros comentários. Por volta das 3h19, Prud ficou agitado, cuspindo nos policiais e gritando, dê-me essa arma, até que um policial colocou um capuz cuspidor sobre a cabeça de Prud. Prud exigiu que o removessem. Um minuto depois, Prud tentou, sem sucesso, se levantar antes de ser repetidamente empurrado pelos oficiais, que o seguraram à força por aproximadamente 2 minutos e 15 segundos. O oficial Mark Von usou seu peso corporal e ambas as mãos para pressionar o lado da cabeça de Prud contra a calçada. O relatório de Von chamou isso de técnica do nervo hipogrosso que, de acordo com o USA Today, envolve enfiar os dedos em um nervo abaixo da mandíbula para causar dor e persuadir o sujeito a obedecer. O policial Floyd Talagay aplicou o joelho nas costas de Prud. Outro oficial segurou as pernas de Prud. No início do golpe, Prud disse, você está tentando me matar. Os policiais notaram um líquido saindo da boca de Prud quando ele parou de falar e se moveu. Quando Von soltou seu aperto, ele disse, você está bem agora? Prud não respondeu. Von então empurrou sua cabeça com uma mão por 45 segundos enquanto os policiais presentes conversavam. 3 minutos e 10 segundos após o início da contenção, um policial comentou que ele havia vomitado durante a contenção e suas compressões torácicas pareciam ter parado. The Associated Press relatou que os líderes da polícia pressionaram Rochester para manter o vídeo da morte de Prud em segredo, temendo uma reação violenta se o vídeo fosse divulgado durante os protestos nacionais de Geórgia. Lloyd, um técnico de emergência médica, pediu aos policiais que virassem Prud de costas. Reconhecendo que Prud não respondia, ele instruiu um policial a aplicar a RCP, que o fez. Às 3h27, Prud foi colocado em uma ambulância. Durante o transporte para o Strong Memorial Hospital, seu batimento cardíaco voltou, mas ele permaneceu incapacitado por falta de oxigênio e mais tarde foi declarado com morte cerebral. Ele foi retirado dos aparelhos de suporte de vida uma semana após a prisão, em 30 de março. O relatório da autópsia do médico legista considerou a morte de Prud um homicídio como resultado de complicações de asfixia no cenário de contenção física. O relatório não mencionou problemas anteriores de saúde mental ou explicou a ligação entre o teste toxicológico e seu comportamento. A irmã de Prud afirmou que Prud fumou um baseado com PCP em uma festa antes de seu comportamento errático. Ela o enviou para visitar seu irmão quando ele começou a agir de forma irregular. Letitia James, procuradora-geral de Nova York, disse que a morte de Prud estava sendo investigada antes de setembro. A polícia de Rochester interrompeu sua investigação quando o Estado assumiu o caso em abril, já que o gabinete do Procurador-Geral investiga mortes de pessoas desarmadas sob custódia policial, em vez de tratá-las localmente. A prefeita de Rochester, Laura Warren, disse que a cidade não poderia se envolver no caso até que a investigação estadual terminasse. Em 20 de agosto, o advogado da família, Eliodor Richards, recebeu 88 minutos de gravações de câmeras corporais após uma solicitação de registros abertos. O vídeo contém uma breve lacuna, mas, de acordo com o Rochester Democrat Chronicle, parece mostrar um incidente de 11 minutos na íntegra. O jornal disse que o vídeo não mostrava
mostrava resistência física de Proud e nenhuma ação abertamente hostil dos policiais. Shields disse que a família irá processar todos os responsáveis pela morte de Daniel Proud durante uma coletiva de imprensa em 2 de setembro. Reações. A morte de Proud originalmente ganhou notoriedade após uma coletiva de imprensa em 2 de setembro de 2020, que destacou as evidências de vídeo da câmera corporal de sua morte. Foi a primeira menção pública do incidente. Durante a conferência, Joe Proud, irmão de Daniel, denunciou sua morte como um assassinato a sangue frio, perguntando: quantos irmãos mais terão que morrer para que a sociedade entenda que isso precisa parar? Durante uma entrevista coletiva posterior, o chefe de polícia de Rochester afirmou que o atraso na divulgação das evidências em vídeo não foi um encobrimento e que ele entendia a frustração com a morte de Proud. A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, chamou isso de tragédia. A prefeita de Rochester, Laverne Warren, disse durante a mesma conferência que estava muito perturbada com a filmagem de sua morte, mas acrescentou: isso não é algo que está sob nosso controle neste momento. O governador Andrew Cuomo também chamou o vídeo de muito perturbador. O Rochester Democrat Andy Chronicle comparou as circunstâncias ao assassinato de George Floyd, ocorrido 2 meses após a morte de Proud, e levou a protestos nacionais. A edição de 10 de dezembro de 2020 do New England Journal of Medicine continha um ensaio em sua seção Pontos de Vista de David Apollon, MD, intitulado A Morte de Daniel Proud. Reflexões de um novo cirurgião negro. O Dr. Paulo, que também morava em Rochester, soube após a morte de Proud que eles eram primos. Protestos subsequentes. Primeira semana. Em 2 de setembro de 2020, em resposta ao lançamento do vídeo e posterior coletiva de imprensa, os manifestantes se manifestaram em frente ao prédio de segurança pública da cidade, PSD, sede do departamento. Vários manifestantes foram detidos e libertados com intimação de comparência para entrar na sede, vários tentando assistir a uma conferência de imprensa realizada pelo presidente da Câmara. A polícia de Rochester fez outra rodada de prisões durante os protestos no dia seguinte que, às vezes, se tornavam violentos. Os manifestantes se reuniram e cantaram perto do prédio de segurança pública, e as tensões começaram a aumentar por volta das 22h30. Com a polícia aplicando spray de pimenta e bolas de pimenta várias vezes em um intervalo de 10 minutos, alguns manifestantes jogaram pedras e garrafas, alguns removeram de proteção montada do lado de fora do prédio ao sul na Exchange Boulevard. Na cidade de Nova York, um carro passou por uma multidão de manifestantes na Times Square, que também protegeu o policial. Em 4 de setembro de 2020, os protestos começaram pacificamente, mas terminaram com as autoridades dispersando a multidão com gás lacrimogêneo e bolas de pimenta após incidentes de vandalismo e violência, segundo autoridades. Os manifestantes começaram no Parque Martin Luther King Jr. no centro da cidade e chegaram a um bloqueio montado pela polícia na Court Street Bridge, a um quarteirão do edifício. Foram lançados contra a polícia pelos manifestantes. A polícia lentamente empurrou a multidão vários quarteirões pela Court Street. A polícia de Rochester prendeu 11 pessoas durante o
disse o departamento. De acordo com a polícia, 3 policiais ficaram feridos e foram hospitalizados, mas depois liberados. Em 5 de setembro de 2020, a quarta noite de protestos pela morte de Daniel Prud foi a maior até então, e novamente terminou com balas de pimenta, gás lacrimogêneo e fogos de artifício. Os manifestantes marcharam da Jefferson Ave até a prefeitura, e próximo à Exchange Cross Arena, ao norte do Safety Building. 6 minutos depois de chegar, depois que alguns jogaram garrafas de água, a polícia começou a distribuir gás lacrimogêneo, spray de pimenta, flashbangs na multidão. Pelo menos um manifestante lançou vários fogos de artifício contra os aquela noite. A polícia continuou empurrando os manifestantes para o norte na Exchange Boulevard, que continua ao norte da W Main Street como State Street, também dispersando uma multidão reunida em frente à prefeitura. Enquanto a maioria dos manifestantes deixou o centro da cidade rapidamente, várias centenas permaneceram na State Street por mais de 1 hora. Várias dezenas permaneceram até cerca de 1h30 do dia seguinte, avançaram 800 metros ao norte do bloqueio da estrada para fora da Torre Kodak, antes que os policiais em viaturas finalmente dispersassem as pessoas restantes. 2 caminhões UAU foram incendiados em um estacionamento próximo antes que os bombeiros os apagassem. A polícia de Rochester prendeu 9 pessoas, incluindo 2 por acusações criminais. 3 policiais também foram tratados no hospital por ferimentos. Nenhum relato oficial de feridos em manifestantes foi oferecido, mas nas redes sociais havia imagens de manifestantes, funcionários da imprensa local e políticos atingidos por projéteis lançados pela polícia. Em 6 de setembro de 2020, cerca de 1.000 pessoas saíram para protestar no 5º dia, que foi a primeira noite pacífica desde o início dos protestos. A polícia de Rochester invadiram o prédio de segurança pública da cidade, um dia depois que as manifestações nas proximidades resultaram em numerosos confrontos entre manifestantes e policiais. A presença da polícia naquela noite foi visivelmente moderada, com menos policiais visíveis fora do prédio e um perímetro relaxado mais semelhante ao de 3 de setembro. A marcha também usou anciãos, ou seja, membros mais velhos e respeitados da comunidade para ficar entre a polícia e manifestantes, para prevenir e reduzir as chances de um confronto naquela noite. A manifestação ocorreu. Polícia da cidade, Laronci Galteri, pediram calma após protestos tensos no dia anterior. Segunda semana. Em 7 de setembro de 2020, 6 manifestantes nus ou parcialmente nus sentaram-se silenciosamente do lado de fora do prédio de segurança pública naquela manhã. Todos estavam com as mãos atrás das costas e da noite, 601.000 pessoas. Júnior e novamente marcharam para a prefeitura de Rochester, seguidos pelo prédio de segurança pública. Os eventos foram em sua maioria pacíficos, embora tenha ocorrido um impasse tenso entre policiais e manifestantes.
A presença policial foi inicialmente relaxada, mas mudou depois que os manifestantes ficaram mais agitados uma hora depois de chegarem ao prédio de segurança. Alguns jogaram garrafas na polícia e começaram a remover a primeira camada de barricadas, após o que uma reunião ilegal foi declarada e dezenas de policiais se posicionaram para dispersar a multidão. A polícia permaneceu na mesma posição, não forçando a multidão a recuar ou usando gás lacrimogênio ou spray de pimenta naquela noite, como havia ocorrido anteriormente. Os últimos manifestantes saíram sem incidentes por volta da 1h. Em 8 de setembro de 2020, os manifestantes se manifestaram pelo 7º dia consecutivo, que terminou pacificamente pela 3ª noite consecutiva. Horas depois que o chefe de polícia Sigel Perry e todo o seu comando, 6 outros oficiais, se aposentaram, anunciaram intenções de se aposentar ou foram rebaixados para suas posições anteriormente ocupadas. Os manifestantes começaram na Jefferson Avenue, caminharam e se manifestaram no prédio de segurança pública e depois fora da prefeitura. Os manifestantes também pintaram Black Lives Matter na Jefferson Avenue, Margaret Exchange Boulevard em frente ao 6th Building e Design na Church Street em frente à prefeitura. Em 9 de setembro de 2020, 2 homens que supostamente atacaram policiais em Rochester durante o protesto de 5 de setembro foram presos. O Departamento de Justiça anunciou acusações criminais contra 2 pessoas por desordem civil durante a manifestação 4 dias antes. Os manifestantes sentaram-se novamente nus ou parcialmente nus em frente à prefeitura em 10 de setembro de 2020. Mais de uma dúzia de pessoas usavam capuzes de malha.